O whey protein é uma proteína. Então a gente tem que enxergar o whey protein da mesma forma como a gente enxerga qualquer alimento proteico. Um pedaço de bife, um peito de frango, uma coxa, uma sobrecoxa, um pedaço de peixe. É uma fonte de proteína, tá? Essa fonte de proteína ela é isolada do leite. Então, ela é como se fosse o soro isolado do leite concentrado em proteína, tá? Qualquer pessoa pode usar? Qualquer pessoa pode usar, desde que ela não tenha intolerância, que ela não se sinta mal. Eu tenho paciente que às vezes não se dá bem com sensação de estufamento, alguma coisa nesse sentido. Mas mal no sentido de prejudicar a saúde do paciente de forma alguma, porque você está ingerindo, na verdade, o macronutriente mais importante que existe dentro da nossa alimentação, que é a proteína. Aliás, a proteína vem de proteus, do mais importante, o macronutriente mais importante. Então, ter um bom aporte proteico é a base de uma dieta de sucesso. Então, quando você pensa numa dieta, ter uma boa base proteica é o sucesso. Existem diferentes tipos, não só de whey protein, mas de proteínas no mercado. Exemplo, o vegano não vai usar o whey protein. Por quê? Porque vem do leite. Mas ele tem a opção de usar o vegan protein, que é uma proteína vegana. E nada mais é do que uma proteína concentrada também, assim como o whey, só que não da fonte do leite, de algum vegetal, por exemplo, ervilha, enfim. Dá para você também isolar e trazer essa proteína isolada para o vegano. Dito isso, vem a segunda parte da tua pergunta. Qualquer um do mercado, aí é uma coisa complicada, porque assim, existem marcas e marcas no mercado, né, Leda? Como qualquer coisa, a gente tem É, coisas como esse. isso, é. A gente tem coisas de extrema qualidade no mercado. Aliás, o mercado, isso é uma coisa que eu gosto de deixar registrado sempre que eu faço alguma live relacionada com suplementação. O mercado de suplementação brasileiro, ele é muito melhor do que todos os mercados de suplementação do mundo que você puder imaginar. Tem muito paciente meu que mora na Europa, ou que mora nos Estados Unidos e que faz exatamente o fluxo contrário do que a maioria dos brasileiros fazem, que é ir nos Estados Unidos ou ir na Europa e comprar suplementos. Eles ficam ansiosos para vir para o Brasil para comprar suplementos no Brasil e levarem para sua casa. Então, isso é uma coisa importante. E a segunda coisa é o mercado magistral, né? As farmácias de manipulação do Brasil, que não tem em lugar nenhum do mundo uma qualidade como essa. Quando a gente fala de whey protein, eu gosto de falar para o meu paciente ele olhar duas coisas principais, tá? Três coisas principais quando a gente vai comprar um whey protein. Primeiro, se é uma marca reconhecida no mercado, então se é uma marca conhecida, se é uma marca que tem um trabalho já sério, solidificado, para poder garantir que essa proteína venha de uma fonte segura, tá? E que tenha o que eles estão falando lá dentro. Segunda coisa, que não tenha aromatizantes e conservantes artificiais. Então, às vezes, você vai pegar um whey protein, você vai ler no rótulo lá, é importante ler o ingrediente. Às vezes está lá nos ingredientes assim, corante artificial tal, não sei o que lá, aromatizante artificial, sabor tal. Isso já deixa de ser uma coisa natural e passa a ser uma coisa mais industrializada, mais comercial. E a terceira coisa que aí vem muito relacionado ao que você me perguntou do diabético, é qual o tipo de adoçante que está lá dentro do whey protein. Porque se for um whey protein adoçado, por exemplo, com adoçantes artificiais, como, por exemplo, sucaralose, que todo mundo acha que é muito bom, mas tem coisas muito piores no mercado, como aspartame, sulfatame, enfim. Se for um adoçante artificial, não vale a pena ser consumido. Porque existem pesquisas mostrando que o diabético que utiliza adoçante artificial pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares futuros, assim como quando come açúcar. Então, tem que tomar cuidado. Então, qual é o adoçante que o diabético pode usar? Então, se forem edulcorantes naturais, exemplo, xilitol, eritritol, ou esteviol, ou talmatina, são esses quatro. Tem o monk fruit, mas o monk fruit é muito caro, eles não usam no whey protein. Mas seriam os 5 adoçantes que o diabético poderia usar. Monk fruit, que é a fruta do monge, o xilitol, o eritritol, a estévia e faltou a talmatina, tá? Se forem adoçantes naturais, então adoçantes não artificiais, é um whey que é liberado para todo mundo. E eu, inclusive, falo para quem é paciente, mesmo não sendo diabético, preferir o adoçante natural do que o adoçante artificial. Beleza? Então, esse mito de que o whey protein O faz adoçante mal, natural, o que que é?
ele vem realmente de moléculas da natureza. Então eles pegam polióis, que vem o eritritol ou o xilitol, ou uma fruta extremamente doce e concentra isso em forma de adoçante, que não tem um potencial de aumento de carboidrato na dieta alimentar do paciente. Então, ele mantém esse carboidrato zerado, mas ele tem esse sabor doce que traz do adoçante natural. Tá? A partir de que idade se pode usar o whey protein? Desde a adolescência? Existem crianças que usam whey protein, assim. Existem crianças, existem. E assim, ó, isso é uma função do nutricionista. Então, o nutricionista, ele é o profissional responsável por avaliar a ingesta proteica de qualquer pessoa em qualquer faixa etária, né? É óbvio que é muito mais comum o adulto, e principalmente o idoso, aliás, isso é um ponto importante, usar o whey protein do que uma criança. Por quê? A ingesta proteica da criança, ela é muito facilmente atingida com comida de verdade. Então, a criança, quando come comida de verdade, naturalmente ela já atinge uma ingesta proteica adequada. Agora, quando a gente vai envelhecendo, e principalmente após os 60, 70 anos de idade, é natural a gente perder um pouco o paladar para a proteína, então a gente começa a comer menos carne, menos alimentos de origem animal, ou menos alimentos ricos em proteína, e a gente começa a ter um déficit proteico importante na dieta. E além disso, a absorção de proteína do idoso também é prejudicada. Então, às vezes, por mais que ele coma uma quantidade adequada de proteína, a absorção não é boa. E aí você pular isso com um suplemento que tem uma maior biodisponibilidade ou uma maior absorção, é melhor. Então, para o idoso é fartamente indicado. Leda, assim, ó, eu atendo muito paciente no meu consultório idoso, né? Porque eu sou cardiologista e uma boa parcela dos meus pacientes são idosos. Uma das coisas que eu mais me concentro durante a minha anamnese, quando eu estou conversando sobre alimentação, é justamente entender se a carga proteica dele está adequada ou não. Por quê? Porque o idoso ele vai passando por um processo de sarcopenia natural. Ele vai perdendo a musculatura. Então, sarcopenia é a perda muscular. Ele vai diminuindo a quantidade de musculatura no corpo dele. Isso traz para o idoso um conceito que a gente chama hoje na medicina do idoso frágil. O que é o idoso frágil? É o idoso que não consegue se locomover, precisa de auxílio para levantar da cama, precisa de auxílio para tomar banho. Você olha para ele, ele tem pouca musculatura, ele tem muito mais pele e osso do que musculatura. Para prevenir essa sarcopenia do idoso, para prevenir que ele se torne um idoso frágil, a ingesta proteica é fundamental, porque a proteína é que constrói a musculatura, que mantém a musculatura, junto ao exercício físico. Então, para você ter uma ideia, para manutenção de massa muscular, a gente precisa ingerir de 0,7 a 1 grama por quilo de peso por dia. Exemplo, se a pessoa pesa 70 quilos, ela tem que consumir 70 gramas de proteína por dia para poder manter a massa muscular. Falando assim, parece que é muito fácil chegar a 70 gramas de proteína. Mas 70 gramas de proteína não é fácil de chegar, porque olha só, um ovo tem 5 a 6 gramas de proteína. E todo mundo pensa que o ovo todo mundo pensa que o ovo é um alimento ultra mega proteico, né? Tem proteína, mas não tem a quantidade de proteína que as pessoas pensam que tem. Então, é importante ter um nutricionista para calcular certinho a dieta do paciente, para o paciente chegar a uma ingesta proteica adequada para não passar por esse processo de sarcopenia. Por quê? Isso vai limitando ele. E aí ele para de fazer exercício físico, aumenta a pressão arterial, piora a função dele no dia a dia, aumenta o risco de queda, de fratura no idoso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, respondendo a pergunta inicial, o whey protein, sem dúvida nenhuma, é um suplemento maravilhoso para o idoso. Maravilhoso para o idoso. Tá? Muito bom. Me diz uma coisa, o tal do jejum intermitente, que é apontado como uma coisa maravilhosa, o jejum em geral. Outro dia entrevistei o doutor Juliano Pimentel e ele disse que a mulher dele, a Carol, teve câncer e ela ajudou muito no tratamento dela, ela fazia jejum. Jejum mesmo, ela fez 21 dias de jejum. Eu não estou chegando nesse ponto, mas estou dizendo, o tal do jejum intermitente, 14 horas, 12 horas, 16 horas, é importante? E por quê? É fisiológico, na verdade. Assim, ó, se você parar para pensar um pouquinho lá para trás, quando a gente era homem da caverna e tudo, as pessoas têm que ir um pouquinho para trás para entender um pouco da nossa fisiologia. É óbvio que hoje em dia o mundo é outro, né? Aliás, tem uma frase de um grande cardiologista norte-americano que ele fala o seguinte, que
A gente só está doente hoje em dia porque a gente não soube se adaptar bem à urbanização. Ou seja, a gente saiu do nosso ambiente natural, se urbanizou e a gente não soube se adaptar a essa nova realidade onde existem produtos alimentícios industrializados à vontade, falta de exercício físico, a rotina campal e ancestral totalmente invertida hoje em dia. Então, uma boa parte das doenças modernas, inclusive o infarto, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, vem dessa incapacidade nossa como ser humano nos adaptarmos à urbanização. Dentro desse conceito, vem a questão do jejum. Era natural a gente à noite se recolher, se esconder dos predadores, não comer mais nada, nem água a gente bebia, não tinha cantilzinho para a gente levar para lugar nenhum naquela época, nem água a gente bebia e entrava no jejum. E quando a gente acordava na manhã seguinte, a gente não tinha alimento à disposição. Ninguém guardava o alimento para tomar um café da manhã no dia seguinte. A gente acordava e ia caçar ou ia coletar para poder chegar ao nosso alimento e a gente poder se alimentar. Então, era ultra mega natural a gente fazer de 12, 14, 16 horas de jejum dia. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!